Oi, boa noite. Tudo bem por aí? 7h09 da noite. Começando o nosso boletim da bola dessa terça-feira. Vamos começar pelo Corinthians. O Corinthians empatou 1-1, jogo treino contra o Juventus. O jogo foi hoje, no CT Joaquim Grava, em São Paulo. O treinador Fábio Carrilli colocou as reservas em campo e saiu perdendo. Mas buscaram empate no segundo tempo. O time alvinegro começou em campo com Walter, Michel, Bruno Mendes e Henrique. Ao lado de Carlos Augusto, Gabriel, Matheus Jesus e Regis, Matheus Vital, Everaldo e Bozelli. Com essa formação, a equipe visitante disputa a Série A2 do Campeonato Paulista, terminou na frente. No final do primeiro tempo, o Henrique escorregou dentro da área, permitiu que o Ortigosa aproveitasse o chute de cruzado, e mandou para a rede. O destaque do Corinthians foi o retorno do atacante Everaldo e do lateral direito, Michel Macedo. Os jogadores ficaram de fora dos últimos 4 jogos da equipe. A baixa ficou por conta de Gustavo e de Ramiro, que já deixaram o departamento médico e aprimoraram a parte física. Na segunda etapa, o Fábio Carrilli escalou o Corinthians com Kaique, Bruno Mendes, João Vitor e Henrique e Carlos Augusto, René Júnior, Matheus Jesus e Jadson, Janderson, Arauz e também Bozelli. O empate veio no final da partida. Arauz avançou pela esquerda, rolou para o Matheus Jesus, bateu cruzado dentro da área. Enquanto as reservas estiveram em campo, os titulares estiveram fazendo um trabalho na academia. O goleiro Cássio e o Fagner ganharam mais um dia de folga, E se representam na quarta-feira, portanto amanhã, para se prepararem para o jogo contra o Flamengo domingo. O Corinthians ocupa a 8ª colocação do Campeonato Nacional, 15 pontos e volta, como eu disse, domingo, quando vai enfrentar o Flamengo às 4 na Arena. O jogo vai ser em São Paulo da 11ª rodada. O time rubro-negro está com 20 pontos. Está embalado após a goleada de 6-1 contra o Goiás, no Rio de Janeiro, no último fim de semana. Vou falar de Copa do Brasil já. A Beatriz Alvarez e o Arthur Martins estão aqui comigo ao vivo. Abraço para os dois aí, viu? Copa do Brasil. Decisão, hein? Essa é a palavra que melhor descreve o duelo que volta das quartas de final da Copa do Brasil, que será contra o Internacional, Palmeiras Internacional. Após o time paulista vencer o primeiro jogo 1-0, as duas equipes voltam a se encontrar amanhã, 9h30 da noite, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Jogo que eu vou transmitir aqui no aplicativo do Futebol ao Vivo. O jogo foi 1-0 na última semana. O Palmeiras precisa de um empate para avançar na semifinal da competição. Do outro lado, o Internacional precisa vencer por 2 gols de diferença para garantir a classificação. Uma vitória levará para os pênaltis. O Internacional, com o treino tático hoje no Parque Gigante, fechou a sua preparação na tarde desta terça para o jogo contra o Palmeiras. Apesar disso, o treinador, Odair Helma, fez mistérios. Não deu indícios de que o time titular durante o treino. Apesar disso, a tendência é que a base da equipe seja a mesma que vem atuando nos últimos jogos. A única mudança será no meio-campo, no qual D'Alessandro irá entrar na vaga que foi de Nonato, no jogo de ida contra o próprio Palmeiras. O comandante colorado entende que essa alteração irá dar uma mobilidade ao setor de criação para o time gaúcho. Do outro lado, o Patrick segue como titular para ajudar um pouco na marcação. No Palmeiras, o Felipão deve escalar o Verdão com força máxima para o jogo desta quarta contra o Internacional. No treino de hoje à tarde na academia, o time contou com o retorno de titulares poupados no compromisso no fim de semana contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Após não jogar o clássico no Morumbi, os zagueiros Luan e Gustavo Gomes, volantes Felipe Melo e Bruno Henrique e o meia Lucas Lima devem voltar ao time. Esses jogadores integraram a atividade realizada na manhã desta terça, a última antes do embarque para Porto Alegre. Felipão permitiu a presença dos jornalistas apenas durante o trabalho de aquecimento. O jogo vai ser amanhã, viu? 9h30, Beira-Rio em Porto Alegre, quartas de final, até aqui os prováveis, viu? Com a arbitragem de Rafael Trace. O árbitro é de Santa Catarina, provável Internacional. Marcelo Lomba, Bruno,
Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e também Wendel. Rodrigo Dourado, Edenilson e Nico Lopes. D'Alessandro e Patrick lá na frente, o Paolo Guerreiro do treinador Odair Real. O provável Palmeiras, o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa. Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima. Zé Rafael, Dudu e Davidson, do treinador Luiz Felipe Scolari. Amanhã, 9h30 da noite, abertura, será 9h22, mais ou menos, a abertura da nossa jornada. E você, eu conto com a sua audiência aqui no aplicativo da Rádio Futebol. Você vai mandando alô, viu? Vai ser muito legal ter você também ao vivo, viu? Um abraço ao Robson Leite. Ô, Robson! Um abraço para você, cara. Muito legal ter você aqui também no nosso Boletim da Bola. Um resumão do dia para você que gosta de futebol aqui na nossa página radiofutebolvivo.com.br. Bem, no Santos, a retomada do Campeonato Nacional foi até que boa, viu? Positivo pro lado do Santos. Até superou o Bahia como visitante, conseguiu diminuir a vantagem do Palmeiras na liderança para 3 pontos. O rival empatou o clássico que aconteceu no estádio do Morumbi. A situação, só para ter uma ideia, fez o atacante Marinho avaliar que o time é favorável na busca pela ponta da competição. Acredita Marinho que esse início, pelo menos essa volta depois da Copa América, é um momento favorável, deve ser estudado, principalmente com a preocupação da produção que importa, trabalha de forma física e com seriedade. Para que seja possível ameaçar o Palmeiras, Marinho destacou também que o Santos tem de triunfar como visitante sempre. Foi o que conseguiu no sábado. Passou pelo Bahia, lá no Pituaçu, e também buscando o próximo domingo, quando vai encarar o Botafogo no Engenhão. Além disso, o Marinho apontou que os jogadores santistas não que se preocupassem nesse momento com os resultados do Palmeiras, pensando em uma partida de cada vez, para que seja possível almejar o título até o fim do Campeonato Brasileiro. Pelo menos dessa temporada, né? Bem, eu estou vendo vários comentários sobre o prognóstico para a fase final da Copa do Brasil. Você tem alguma opinião? Deixa no inbox aí. Eu vejo assim. As estatísticas mudam e as informações anteriores sobre os eventos são determinantes aos apostadores, de grande maioria sim. A Copa do Brasil está na fase final. Poucos jogos para conhecermos o grande campeão deste ano. Entraremos no clima dos maiores torneios de clube do país, um ambiente que está sendo gerado a cada jogo e a cada aposta esportiva online. Falando em apostas, a gente não pode esquecer que esse friozinho na barriga é característica de todos como evento dos melhores da temporada, não é? Outra, esse negócio de diagnóstico também, de prognóstico, aliás, surgiu com corrida de cavalos. Lembra, Robson? Na época os jornais traziam dicas para qual cavalo era favorito, qual jockey em baixa, em alta, e assim por diante. O mundo se transformou em dicas de turf no jornal de papel. Agora é na internet. É os que vamos ver nas próximas partidas, não é? Concorda comigo? Você está apostando em quem aí, hein? Olha o Robson comigo aqui, ó. Levando emoção através da transmissão. Obrigado, Robson. Um grande abraço. Robson Leite. O Campeonato Brasileiro tem um desafio para todo mundo, né? Principalmente público, né? Números. As 10 primeiras rodadas. Contabilizou Fluminense e Ceará. Tiveram uma média de 19 para 20 mil o público pagante, superando os 18,5 do 2018. É a maior desde 87, para você ter uma ideia. Se ao invés de alta for mantida, o torneio pode ultrapassar a marca dos 20 mil por jogo. Isso pela primeira vez desde a implantação dos pontos corridos, viu? Que, se eu não me engano, foi o quê? 2003, né? Relatório recente do Centro Internacional do Esporte mostra que uma tendência sólida. Passou dos 13, quase 14 mil, entre 2003 até 2008. E de 17 mil na época de 2014 até 2018. 27% foi o aumento. Mas especialistas opinam que os programas de sócio-torcedor, que facilitam a compra do ingresso, e as novas arenas também explicam essa nova tendência. Inclusive colocaram um comentário aqui na internet que esse espaço cresceu demais, os clubes
contam com perfis em redes sociais onde a audiência fica relevante. O único canal que atua ativamente, por exemplo, esse que a gente vê nas ruas, o Campeonato Brasileiro, é invisível. Tem até um cara, se eu não me engano, acho que é o André Mullerati, é gerente de negócios de uma dessas empresas aí que gestora de programa de sócio-torcedor. Ele, acho que de 3 ou 4 clubes, acho que era do Flamengo, do Santos, do Vasco e tem mais um outro que eu não estou lembrado. Patrocinadores poderiam até ter a participação em ativações, mas como acontece nos grandes festivais, que existe, claro, um potencial que vai para a Receita, que a Receita não explora. Não é completamente, né? Outro pesquisador, Marcelo Paciello, pesquisador do comportamento do consumidor esportivo, diz ele que os clubes são mais ativos, estimular a venda de ingressos para todo ano, para um público empresarial. Isso é legal, a Europa faz muito disso, né? Marcelo até citou que os clubes poderiam criar departamentos comerciais para abordar todos os perfis de torcedor. Diz ele também que no Brasil, o foco continua dentro das 4 linhas. Na Europa, Estados Unidos, o foco está no torcedor, além das 4 linhas. E o Marcelo tem razão. O exemplo foi dado pelo Corinthians. Inaugurou um camarote Kids, com videogame, brinquedos infláveis e jogos para os pais dentro da arena em Itaquera. Outra boa ideia, né? Concordo aí. Manda um abraço pro Danilo Kostenko, do Kingsford Pub. Um abraço, Danilo. Bom ter você também aqui no nosso Boletim da Bola. Um resumão do dia para que você fique bem informado com o aplicativo do Rádio Futebol ao Vivo. Ó, vou falar um pouquinho de vitórias. O único time sem vitória no campeonato é o Avaí. Recebe apoio da torcida. Outra derrota. 2-0 para o Fortaleza. O Avaí caminha na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro com o único time que ainda não conquistou uma vitória. Claro que os torcedores não estão satisfeitos com a situação. Mas o grupo mostrou um gesto de apoio, viu? No treino de hoje à tarde. Os torcedores compareceram no CT e colocaram uma faixa. Os dizeres eram... Deixa eu ver se eu lembro os dizeres. Nós acreditamos em você. Vamos lutar juntos até o fim. Bonito, né? Uma faixa azul no alambrado, escrito em branco. Nós acreditamos em vocês. Vamos lutar até o fim. E juntos. Belo apoio. A paciência após a derrota se dá pelo fato de que o time ter passado por uma pequena reformulação durante a parada da Copa América. A principal mudança foi o comando técnico. Geninho pelo Alberto Valentim, que estreou no revés para o Fortaleza. Diz ele, Valentim, que tem uma outra filosofia, já entendendo a maneira de trabalhar. No próximo domingo, Valentim comandará o Avaí pela primeira vez na ressacada. O duelo vai ser contra o Goiás, marcado para 7 da noite. A equipe de Santa Catarina está na lanterna do Brasileiro com apenas 4 pontos, 4 a menos que o Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Bem, para fechar o nosso boletim, deixa eu mandar um beijo aqui para Cláudia Martim, arquiteta, muito considerada e muito conceituada em Sorocaba. Beijo, Cláudia. Grande Cláudia, obrigado aí pelo carinho da audiência. A mulher é boa no fundi. Eu gosto de fundir lá na sua casa com o Manuel, seu marido. Abraço pro Manuel aí. Bom, para fechar esse papo no Boletim da Bola dessa terça, uma notícia é meio chata, mas a gente tem que registrar. A péssima campanha realizada pelo Guarani até aqui, no Campeonato Brasileiro da Série B, tem seus desdobramentos fora das 4 linhas. O escritório do advogado e presidente foi amanheceu essa terça pichado. O local, já diria, teve muros pichados, o portão, até mesmo o chão na frente do escritório. Saída pedida pelos torcedores, pede a saída do presidente e pelos xingamentos o advogado também foi ameaçado de morte. Já durante a tarde, os funcionários do Guarani estiveram no local usando tinta do próprio clube para pagar as pichações, né? A informação foi confirmada pelo próprio Palmeirão através de WhatsApp. Existe, claro, uma suspeita de que o atacante seja provocado pelo próprio presidente, que as pesadas críticas que vem recebendo pela situação, o qual o Bugre se encontra, time de Campinas, seja amenizado. É chato, mas uma notícia que a gente tem que dar, que veio lá de Campinas. Bom, então é isso. Agradeço a sua audiência. O portal
futebolanterior.com.br, me ajuda aqui neste boletim da bola com informações. E a gente tem encontro marcado amanhã, a partir de 9h22 da noite, Internacional e Palmeiras, quartas de final da Copa do Brasil. O jogo está marcado para o estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, e nós estaremos aqui transmitindo no aplicativo da Rádio Futebol a partir de 9h22 da noite. Combinado? Grande abraço, obrigado mais uma vez pela audiência, a gente se vê por aí na nossa rede social. Um abraço do tamanho do Brasil. Precisar, você sabe, estou aqui do app do Futebol ao Vivo, sempre às quartas e aos domingos com o melhor jogo da rodada. E obrigado aí você que esteve ao vivo comigo aqui no app do Futebol ao Vivo e também na minha rede social com todas as informações. É o resumão que a gente faz de todos os dias, comecinho de noite, finzinho de tarde. Um abraço, tchau, se cuida.